Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Gabriel e trabalhei por 3 anos como monitor nas lendárias Noites do Terror do Play Center, aqui em São Paulo, nos meus tempos de faculdade. Era um trabalho irado, assustar a galera, viver o clima de Halloween por meses e ainda ganhar um troco. A gente sabia que era tudo encenação, mas o clima do parque à noite, com as luzes baixas e os gritos, às vezes dava uns arrepios de verdade. Havia uma atração específica, um túnel mal assombrado chamado a Casa dos Horrores. Era uma parte antiga do parque com os bonecos mecânicos bem velhos e cenários decrépitos. A gente entrava lá para conferir se estava tudo funcionando e, às vezes, para assustar um colega desavisado. Foi numa madrugada de quinta-feira, depois que o parque já tinha fechado e toda a equipe de limpeza estava indo embora, eu estava fazendo uma última checagem na Casa dos Horrores antes de ir para casa. O túnel era escuro e silencioso e o cheiro de mofo, pó e tinta velha era intenso. Os bonecos estavam parados, com os olhos vidrados, e a gente até se acostumava com o visual macabro deles. Enquanto eu caminhava pelo corredor principal, senti um frio que não era do ar-condicionado. Um frio que vinha de dentro, me arrepiando até a alma. E então, ouvi um tilintar suave, como de um sino de porcelana, vindo de uma pequena sala lateral, onde ficavam alguns bonecos de crianças. Essa sala era geralmente desativada nas noites do terror, por ser muito antiga, e os bonecos já não se mexerem mais. Aproximei-me da sala, cautelosamente. A luz fraca do meu celular mal iluminava o interior. O tilintar se repetiu, vindo de trás de um boneco de palhaço gigante que estava sentado em uma cadeira. O cheiro de mofo e tinta velha se misturou a um aroma estranho, quase infantil e adocicado, como talco de bebê e pó de giz. Espiei o trás do palhaço. E lá estava. Uma boneca de porcelana, antiga e rachada, com um vestido branco sujo e cabelos loiros embaraçados. Ela estava sentada no chão e na sua mãozinha pendia um minúsculo sino de porcelana que balançava suavemente, produzindo o tilintar. Seus olhos, de vidro azul, pareciam me seguir. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que aquela boneca não estava ali antes. E o sino? Quem o estava balançando? Estendi a mão para pegá-la, mas algo me fez parar. A boneca, sem que ninguém a tocasse, inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. O tilintar do sino parou abruptamente. E então, ouvi um sussurro infantil, baixinho e arrastado, que parecia vir da própria boneca. Você quer brincar comigo para sempre? O pânico me dominou. O ar gelou ainda mais e o cheiro de talco e giz era sufocante. Eu gritei, jogando o celular longe, e corri para fora da Casa dos Horrores, sem olhar para trás, tropeçando nos meus próprios pés. Corri sem parar até o portão de saída do parque, onde o segurança noturno me encontrou ofegante e tremendo. Eu tentei explicar o que vi, mas ele apenas balançou a cabeça, dizendo que essas coisas acontecem no Play Center. Ele me contou que muitos anos atrás, antes do parque ser construído, havia um orfanato no local. E uma das crianças, uma menina muito apegada à sua boneca de porcelana com um sino, faleceu ali em circunstâncias trágicas e o corpo dela nunca foi encontrado. Dizem que, às vezes, ela ainda aparece, procurando alguém para brincar, principalmente nas áreas mais antigas do parque. Eu pedi demissão na semana seguinte.
Nunca mais voltei ao Play Center depois daquela noite. E sempre que eu sinto o cheiro de talco de bebê e pó de giz, ou quando ouço um tilintar suave de sino em um lugar silencioso, um calafrio me percorre, porque eu sei que a boneca da noite do terror ainda está lá, esperando, e que ela pode estar procurando por um novo amigo para sua brincadeira eterna. Meu nome é Mariana e trabalhei como operadora de brinquedos no Play Center por uns bons 5 anos, durante a época de ouro do parque. Conhecia cada parafuso, cada barulho estranho, cada canto escuro. A gente até se acostumava com a atmosfera meio sinistra depois que o público ia embora. Mas uma noite, algo aconteceu no Crazy Boat que me fez perder o sono por semanas. O Crazy Boat era um daqueles brinquedos clássicos, com barquinhos que giravam e batiam uns nos outros. Ficava numa área mais isolada do parque, perto do Evolution. Depois do fechamento, a gente sempre fazia uma última ronda para garantir que não tinha ninguém escondido e que os brinquedos estavam desligados. Naquela noite, eu estava com o Marcos, outro operador, fazendo a nossa ronda final. Já tínhamos verificado a maioria dos brinquedos e estávamos passando pela área do Crazy Boat. As luzes do parque já estavam bem baixas e a neblina da Marginal Tietê começava a invadir o local, dando um ar ainda mais fantasmagórico. Quando nos aproximamos do brinquedo, vimos algo estranho. Um dos carrinhos do Crazy Boat estava no meio da arena, fora da plataforma de embarque, como se alguém o tivesse tirado de lá. E o pior, ele estava balançando levemente, como se alguém estivesse sentado nele. Ué, quem deixou isso aí? O Marcos perguntou, franzindo a testa. Nos aproximamos com cautela, iluminando o carrinho com nossas lanternas. Não havia ninguém visível. O carrinho estava vazio, mas continuava a balançar. Um movimento lento e constante. O ar ao redor parecia mais frio e sentia um cheiro sutil, quase imperceptível, de água parada e chiclete velho. De repente, ouvimos uma risadinha infantil, clara e alegre, vindo de dentro do carrinho vazio. Não era uma risada gravada, daquelas que o parque usava nos brinquedos. Era uma risada real, de criança. Nós dois paramos, paralisados de medo. Olhamos um para o outro sem entender nada. Não havia nenhuma criança no parque àquela hora. Toda a equipe já tinha ido embora, exceto nós e os seguranças nos portões. A risadinha se repetiu, agora um pouco mais alta, e o carrinho começou a balançar com mais intensidade. Juro que vi, por um instante, uma pequena sombra se mexer dentro do carrinho, como se alguém estivesse se escondendo. "Quem está aí?" o Marcos gritou, a voz trêmula. A única resposta foi outra risadinha, seguida por um sussurro infantil, quase inaudível. "De novo! De novo!" O carrinho começou a girar lentamente, sozinho, produzindo um rangido baixo e metálico. O cheiro de água parada e chiclete velho ficou mais forte. Nós dois estávamos apavorados, sem conseguir nos mover. De repente, o carrinho parou bruscamente. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo nosso ofegar. Olhamos para o carrinho. Estava vazio e imóvel, mas a sensação de que não estávamos sozinhos era palpável. Saímos correndo da área do Crazy Boat sem dizer uma palavra e fomos direto para a segurança. Contamos o que aconteceu, mas os seguranças, acostumados com as histórias do parque, apenas deram de ombros e disseram que o Play Center tem dessas coisas. Nunca mais passei pela área do Crazy Boat sozinho à noite. E sempre que sinto o cheiro de água parada e chiclete velho, ou quando ouço uma risada infantil em um lugar vazio, um calafrio me percorre, porque eu sei que talvez alguma criança ainda esteja brincando no carrinho abandonado, esperando para dar mais uma volta, mesmo que o parque fechou para sempre. Meu nome é Daniel, e eu fui um dos engenheiros de manutenção elétrica do Play Center nos seus últimos anos de operação. Meu trabalho era garantir que tudo funcionasse perfeitamente, especialmente as grandes atrações. O Evolution, aquela plataforma gigante que girava e virava as pessoas de cabeça para baixo, era um dos meus maiores desafios e, curiosamente, onde o inexplicável aconteceu.
Depois que o parque fechava e a correria dos visitantes se transformava em um silêncio pesado, era hora de fazermos as manutenções mais complexas. Muitas vezes eu ficava sozinho, testando os sistemas e fazendo ajustes finos nas máquinas. O cheiro de óleo, metal e ozônio do gerador era constante e o zumbido dos circuitos elétricos era a minha trilha sonora. Era uma madrugada de quarta-feira, por volta da 1h30 da manhã. Eu estava no painel de controle do Evolution, conferindo os últimos parâmetros antes de desligar tudo para a noite. As luzes da área do brinquedo estavam apagadas e a única iluminação vinha dos indicadores do painel e da minha lanterna. O ar estava pesado, com um frio que parecia vir de dentro das engrenagens, me arrepiando até a nuca. De repente, ouvi uma melodia suave, quase inaudível, como a de uma caixa de música antiga, vindo do próprio Evolution. Não era uma música que o parque tocava. Era uma melodia doce e melancólica, que parecia flutuar no ar. Meu coração disparou. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Meus colegas já tinham ido embora. O cheiro de óleo e metal se intensificou, misturando-se a um aroma peculiar, quase adocicado e fúnebre, como ferrugem e baunilha queimada. Aproximei-me da base do Evolution, com a lanterna ligada, seguindo o som. A melodia ficava mais clara à medida que eu me aproximava, vindo da cabine de passageiros. Quando cheguei perto, vi algo que me fez gelar. Um dos assentos, bem no meio, estava oscilando levemente, como se alguém tivesse acabado de sair dele. A melodia continuou, e eu juro que senti um toque gelado no meu braço, como uma mão pequena e fria. O ar ao redor do assento oscilante parecia tremulecer. "Tem alguém aí?" chamei, minha voz falhando. A melodia parou abruptamente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. E então, ouvi uma risada infantil, fraca e distante, vindo do alto da estrutura do Evolution, como se alguém estivesse lá em cima. O pânico me dominou. O cheiro de ferrugem e baunilha queimada era sufocante. Eu gritei, jogando a lanterna para cima e corri para fora da área do Evolution, sem olhar para trás. Corri sem parar até a portaria do parque, onde o segurança noturno me olhou assustado. Eu tentei explicar, mas ele apenas balançou a cabeça, com um olhar de compreensão. Ele me contou que, muitos anos atrás, durante uma manutenção de rotina no Evolution, um jovem funcionário, que tinha uma filha pequena muito apegada a ele e que adorava a melodia de uma caixinha de música, sofreu um acidente fatal lá em cima. O corpo dele foi encontrado prensado nas engrenagens. Dizem que, às vezes, a melodia da caixinha de música dele ainda pode ser ouvida no Evolution, e que o espírito dele ainda zela pela segurança do brinquedo, ou talvez pela sua filha que um dia brincou ali. Eu pedi demissão na semana seguinte. Nunca mais voltei ao Play Center depois daquela noite. E sempre que sinto o cheiro de metal e baunilha queimada, ou quando ouço uma melodia suave em um lugar silencioso, um calafrio me percorre. Porque eu sei que o Evolution guardava mais segredos do que imaginávamos, e que algumas almas permanecem ligadas aos lugares que amaram, mesmo na morte. Meu nome é Renato, e eu era da equipe de limpeza do Play Center. Meu turno começava bem antes do parque abrir, ainda de madrugada, quando o silêncio era tão denso que você podia ouvir seus próprios pensamentos. Passávamos pelos brinquedos vazios, pelas lojas fechadas, e cada sombra parecia ganhar vida. Mas o lugar que sempre me deu arrepios era o Castelo dos Sonhos. Aquela estrutura colorida que parecia saída de um conto de fadas, mas que de perto, na escuridão, era bem assustadora. Era uma manhã de sábado, bem cedinho, por volta das 5. O sol ainda nem tinha despontado e a neblina da cidade pairava sobre o parque, dando-lhe um ar fantasmagórico. Eu estava limpando a área em frente ao Castelo dos Sonhos, perto do carrossel. O cheiro de pipoca e algodão doce, que normalmente era forte ali, estava estranhamente misturado a um aroma adocicado e rançoso, como bala derretida,
e um toque de algo metálico, como sangue seco. De repente, ouvi um choro baixinho, quase um lamento, vindo de dentro do castelo dos sonhos. Parei o que eu estava fazendo e prendi a respiração. Não era o choro de um bebê, mas o choro abafado de uma criança pequena, com soluços que pareciam vir de muito longe. Meu coração disparou. Crianças não podiam estar ali àquela hora. O parque estava trancado. Aproximei-me do portão do Castelo dos Sonhos, que estava ligeiramente entreaberto. A luz fraca do meu celular mal iluminava a entrada. O choro se intensificou, vindo de algum lugar mais profundo, talvez do labirinto de espelhos lá dentro. O cheiro de bala derretida e sangue seco era sufocante. Olá? Tem alguém aí? Chamei, minha voz soando fraca e trêmula. O choro parou abruptamente. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. E então ouvi um passo arrastado, lento e pesado, vindo do interior do castelo, seguido de um risinho infantil, mas que tinha um tom de malícia que me fez gelar. Pensei em chamar a segurança, mas algo me impeliu a entrar. A curiosidade, ou talvez o pavor, me puxou para dentro. A cada passo, o ambiente ficava mais frio e o cheiro de bala e metal se tornava insuportável. Eu estava no labirinto de espelhos. Minha própria imagem refletida por todos os lados, distorcida e assustadora. De repente, uma das minhas reflexões pareceu se mover independentemente de mim. No espelho à minha frente, vi a imagem de uma menina pequena, com um vestidinho branco, mas seu rosto estava desfigurado, com os olhos fundos e vazios e um sorriso largo e perverso que não combinava com o choro que eu tinha ouvido. Ela estendeu uma mão translúcido em minha direção e seus dedos pareciam se esticar. E então, ela sussurrou com uma voz que parecia vir de todos os espelhos ao mesmo tempo, um eco sibilante. Você vai ficar aqui comigo para sempre. O pânico me dominou. O labirinto de espelhos pareceu se contorcer e as imagens da menina se multiplicaram, todas com aquele sorriso macabro, estendendo as mãos para mim. Eu gritei, jogando o celular longe, e corri cegamente, batendo nos espelhos, tentando encontrar a saída daquele pesadelo. Finalmente, consegui encontrar a saída e corri sem parar, para fora do Castelo dos Sonhos e dali para fora do parque. Eu pedi demissão na semana seguinte. Nunca mais pisei no Play Center daquela madrugada. E sempre que sinto o cheiro de bala derretida e metal, ou quando vejo meu próprio reflexo em um espelho em um lugar escuro, um calafrio me percorre, porque eu sei que a criança desaparecida do Castelo dos Sonhos ainda está lá, esperando por alguém para brincar no labirinto de espelhos, e que às vezes ela quer uma companhia para a eternidade. Meu nome é Léo, e eu fui um dos responsáveis pela operação da roda gigante do Play Center por muitos anos. Era um dos brinquedos mais antigos e charmosos do parque, e de lá de cima dava para ter uma vista incrível de São Paulo. Mas foi lá em cima que eu tive a experiência mais aterrorizante da minha vida. Minha rotina incluía uma checagem minuciosa de cada cabine depois que o parque fechava, para garantir que não havia ninguém preso e que tudo estava em ordem. Era um trabalho solitário, feito no escuro, com apenas a luz do meu capacete e o barulho dos cabos da roda gigante ao vento. O cheiro de metal, graxa e um leve aroma de ferrugem era constante. Era uma madrugada de sexta-feira, por volta das 2 horas. A noite estava particularmente escura e silenciosa. Eu estava na penúltima cabine, verificando os cintos de segurança, quando senti um frio inexplicável que me fez arrepiar até os ossos. Não era o vento, era um frio denso que parecia vir de dentro da própria cabine. De repente, o cheiro de metal e graxa se intensificou, misturando-se a um aroma peculiar, quase adocicado e fúnebre, como algodão queimado e fumaça fria. Meu coração começou a disparar. Ouvi um lamento suave, quase um sussurro, vindo da cabine acima da minha. Era um som de tristeza profunda,
que me fez prender a respiração. Com as mãos tremendo, apontei a luz do meu capacete para a cabine de cima. Estava escura. Não havia ninguém. Mas o lamento se repetiu, agora um pouco mais forte, com um tom de desespero velado. A cabine acima de mim, que estava parada, começou a balançar levemente. Um movimento sutil, mas que não deveria acontecer. E então, vi. Na pequena janela de acrílico da cabine, bem no centro, surgiu um rosto. Era o rosto de uma menina pequena, com cabelos longos e sujos, grudados na testa. Seus olhos eram vazios e escuros, sem brilho, e a pele era de um branco pálido, quase azulado, com manchas escuras. O rosto estava pressionado contra o acrílico, como se ela estivesse presa lá dentro, olhando diretamente para mim. O pânico me dominou. Aquilo não era um reflexo, nenhuma brincadeira. Aquilo era real. A menina na janela moveu os lábios lentamente e eu jurei que ouvi um sussurro gélido que parecia vir de dentro da minha cabeça, mas ressoava no ar frio. Me ajude, me tire daqui. No mesmo instante, a cabine inteira pareceu soltar um guincho metálico agonizante e o lamento da menina se transformou num grito estridente que ecoou pelas estruturas da roda gigante. O cheiro de algodão queimado e fumaça frio era sufocante. Eu gritei, soltando as ferramentas, e me joguei para fora da cabine, descendo as escadas da estrutura da roda gigante em disparada, sem olhar para trás, até alcançar o chão. Corri sem parar até a portaria do parque, onde o segurança noturno me encontrou ofegante e tremendo incontrolavelmente. Eu tentei explicar, mas ele apenas balançou a cabeça com um olhar de profunda tristeza. Ele me contou que muitos anos antes, uma menina havia se enforcado em uma das cabines da roda gigante durante a noite, após uma discussão com os pais no parque. O corpo dela foi encontrado pendurado lá em cima na manhã seguinte. Dizem que às vezes o espírito dela ainda aparece, procurando por ajuda, presa para sempre na atração. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais pisei no Play Center depois daquela madrugada. E sempre que sinto o cheiro de algodão queimado e fumaça frio, ou quando vejo uma roda gigante se movendo no escuro, um calafrio me percorre, porque eu sei que a roda gigante guardava um segredo sombrio e que alguns passeios, uma vez começados, nunca terminam.